Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Paulo Silva. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no meu canal, curta os vídeos que você gostar, compartilhe eles também com a sua família, seus amigos e nas suas redes sociais. Neste vídeo aqui, agora eu quero falar para você não comprar, não instalar o kit GNV no seu carro. Respeito a sua opinião ou de qualquer outra pessoa, mas a minha eu quero compartilhar aqui com você algumas experiências, algumas informações para que você não instale o kit GNV no seu automóvel ou no seu táxi. Seguinte, primeiramente, na hora que você for escolher um automóvel, você precisa escolher um automóvel que seja compatível com seus ganhos. Você não pode escolher um automóvel onde tem um alto consumo de combustíveis e você ganha pouco. Então você tem que escolher um que esteja em conformidade com seus ganhos. Por exemplo, os mais econômicos são os automóveis que têm motor 1.0, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. Esses são os motores dos automóveis que você precisa escolher caso você ganhe pouco. Você não pode escolher comprar automóveis que tenham um motor superior a essa condição ou a essa configuração. Um outro fator que faz com que o combustível consuma muito são dois. O teto muito alto em relação ao asfalto e o assoalho do carro também ser muito distante em relação ao asfalto. Esses são dois pontos que fazem com que o automóvel consuma mais. O teto ser alto, o teto do carro tem uma distância em relação ao asfalto muito grande. Por exemplo, uma Spin tem um teto maior ou mais alto do que o teto de um Etios, que tem um teto em relação ao asfalto mais baixo. Um outro exemplo, o assoalho de um Honda New Civic em relação ao asfalto, o assoalho do New Civic, ele tem uma distância para o asfalto menor do que a altura ou a distância que uma picape Hilux tem em relação ao solo. Quanto maior for as medidas do pneu, as medidas de suspensão mais elevadas em relação ao asfalto, vai gerar um consumo de combustível maior. Os motores 1.8, 2.0 e superiores, eles têm um consumo maior. Então, eu não recomendo que você compre automóveis que tenham esse motor, ou esses motores, né? Existe um estudo da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, que diz que o usuário que tem um automóvel, um táxi, essa pesquisa, esse estudo foi feito com um taxista do Rio de Janeiro. Ele gasta por ano 13 dias abastecendo ou reabastecendo por ano o seu táxi. 13 dias fazendo reabastecimento. Por quê? No momento que o automóvel ou o táxi ele precisa reabastecer, ele precisa se deslocar. Esse é o primeiro tempo, que é o deslocamento do táxi até o posto, ou do automóvel até o posto. Depois, ele tem o segundo tempo, que é a fila, que ele passa lá aguardando chegar a vez até chegar a bomba. E o terceiro tempo é ele
lá no abastecimento, que leva mais tempo do que abastecer o carro, o automóvel ou o táxi, utilizando o etanol ou a gasolina. Além disso, desse ponto negativo de tempo de reabastecimento, e até tem lugares fora das capitais no Brasil, onde você tem dificuldades para encontrar um posto. E aí você leva horas para encontrar um posto fora das capitais brasileiras. Um outro ponto negativo para você usar o kit GNV é o momento da compra. Todos nós sabemos que o kit GNV de última geração, com maior tecnologia, que deve ser compatível com os automóveis de injeção eletrônica, porque os kits GNV, segundo me informaram, o kit de terceira geração é para automóveis carburados e não com injeção eletrônica. As convertedoras até fazem as instalações, mas se você estudar um pouco mais profundamente, você vai entender que os kits GNV de terceira geração para baixo, eles são para motores carburados. E os kits GNVs de quarta geração para cima são para os automóveis com injeção eletrônica. Então, o preço do kit GNV, mesmo os de tecnologia já ultrapassados ou para motores carburados, eles são um valor muito grande. Um kit GNV de terceira geração, que é para motores carburados, custa aproximadamente na faixa de R$ 2.500 a R$ 3.000. E os de quarta, quinta e sexta gerações, o valor desses kits estão na faixa de R$ 5.000. R$ 5.000 dá para encher muito tanque de combustível. E o combustível melhor para você usar aqui no Brasil é o etanol. Ele tem maior octanagem, ele é menos poluente em relação aos outros, porque o GNV, o gás metano que é usado no GNV, ele também polui. Lógico que o metano polui menos do que o etanol e a gasolina, mas o GNV, o kit GNV, o conjunto do GNV, ele tem muito mais pontos negativos do que favoráveis, por causa do preço do kit, que está muito alto, e o metro cúbico do GNV não compensa mais você comprar e instalar o kit GNV. Uma outra coisa que não é dita é que a manutenção do automóvel com o uso do kit GNV, ele aumenta. Por exemplo, o filtro de ar do motor, você com o GNV, você tem que fazer a troca na metade do tempo se você usasse etanol ou gasolina. Você gasta mais vela, também a vida útil é reduzida, a suspensão do automóvel também é reduzida prematuramente. De forma geral, o automóvel com kit GNV, ele tem uma manutenção precarizada, reduzida e prematura, com a troca necessária em tempo útil inferior a mais ou menos a metade do que se você usasse o etanol ou a gasolina. Além do carro ficar mais pesado, o carro não foi construído, não foi projetado para utilizar constantemente um cilindro em alguma parte instalada no carro. A maioria dos compradores para uso particular de lazer não gostam de comprar automóveis com o kit GNV. Então, o kit GNV não é uma boa para a maioria das pessoas que estudam o assunto. Olha, essa é a minha opinião. Eu respeito a sua ou de qualquer pessoa que apresente alguma informação
alguma informação, algum argumento contraditório. Muito obrigado a você ter ouvido até agora a explicação democraticamente da minha opinião sobre não usar o GNV. Se você gostou, curta esse vídeo, divulgue para seus familiares, seus amigos e nas suas redes sociais. Tá ok? Pode deixar aqui seu comentário, democrático, respeitoso. Se for desrespeitoso, vai ser bloqueado e apagado. Estou aqui de forma democrática, educada, respeitosa, e assim eu prego que todos que estiverem aqui no meu canal também sejam recíprocos, né? Um grande abraço e felicidades.